Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o nosso projeto do LA, onde temos como membros eu, Bruno de Azevedo, o Lucas Yoshida, o Thiago Jorge e o Vitor Lodge. O projeto do LA consistia em 7 tópicos: a classificação do sistema, sua representação no espaço de estados, a resposta do sistema não linear, a resposta com uma entrada, a análise do passo para essa entrada, o modelo linearizado no espaço de estados e a comparação do modelo linear com o não linear. O primeiro tópico é a classificação do nosso sistema. No primeiro tópico aqui nós temos a classificação do nosso sistema. Podemos classificar como ciso, por apenas apresentar uma entrada e uma saída, como dinâmico, por estar representado por uma equação diferencial e pelo sistema depender das variáveis, dos valores iniciais e as variáveis de saída. Também, quanto à evolução das variáveis internas, podemos classificar como dinâmico normal, por estar representado no conjunto dos reais. Logo, nós temos a classificação quanto aos parâmetros variando com o tempo. Logo, nós temos que o nosso sistema é invariante, pois os parâmetros não variam com o tempo. Em seguida, nós temos que os parâmetros, principalmente por conta do sistema poder ser representado através do número finito de equações diferenciais ordinárias e por não apresentar derivadas parciais, seus parâmetros podem ser classificados como concentrados. Em seguida, nós temos que, por conta do sistema estar representado por uma única equação matemática, ele é paramétrico, que é a representação que ele foi proposto. Em seguida, nós temos que, por conta das variáveis que definem o sistema a serem definidas em todos os instantes de tempo, eles podem ser classificados como um sistema de tempo contínuo, por conta da relação das variáveis nos intervalos de tempo. Em seguida, nós temos a classificação do sistema com relação à quantidade de valores que as variáveis podem assumir em determinado intervalo. Logo, nós temos que é um sistema analógico, porque o sistema pode assumir qualquer valor de ângulo e aceleração dentro de qualquer faixa de valores. E nós temos que, por conta da existência de um termo cosseno, esse sistema é caracterizado como não linear. E isso classifica em relação à sua linearidade. E por último, mas não menos importante, nós temos a classificação do sistema em relação ao seu determinismo, que é se é possível extrair a exata determinação dos valores de saída desse sistema. E isso nós conseguimos concluir que ele é sim determinístico. O segundo tópico do trabalho é a representação do modelo não linear no espaço de estados. A representação no espaço de estados serve para minimizar o conjunto das variáveis que definem todo o sistema dinâmico. Já como o nosso sistema é dinâmico e não linear, conseguimos extrair essas duas variáveis de estados. Aqui nós temos nesse slide todo o passo a passo que foi feito, escolhendo as variáveis de estado, logo a função que adequa ao sistema, e com isso conseguimos extrair a primeira variável de estado, sendo z.1 igual a z2 e z.2 igual a toda a função igualada a zero e isolada para φ dois pontos. Logo, nós temos que comumente utilizamos a posição e a velocidade como as variáveis de estado. E aqui estão elas representadas em vermelho. No terceiro tópico do trabalho, nós temos a resposta do sistema com certas condições iniciais, utilizando o método de Euler e também o Excel. Para representarmos o modelo do movimento do pêndulo no Excel, nós temos que, primeiramente, estabelecer as representações do espaço de estado do sistema, uma vez que não é não linear. Comumente utilizamos a posição e a velocidade como as variáveis de estados. Aqui nós podemos perceber que a primeira variável de estado, z.1 é igual a zero, e z.2 é igual a u vezes cosseno de z1 menos g vezes seno de z1 sobre L. Logo, nós obtivemos as duas variáveis de estados, e usando as condições iniciais que foram propostas e o método de Euler, nós temos a representação do modelo no Excel. Nesse slide nós temos a formatação e as fórmulas que usamos para computar os dados no Excel. À direita nós temos as condições iniciais e também podemos observar nessa primeira parte da tabela as fórmulas e os primeiros passos aqui à esquerda. Nesse slide nós temos o gráfico obtido no sistema do Excel, que são os elementos que descrevem o comportamento do sistema, decorrente das equações de Euler e das equações da representação no espaço de estados. É possível notar que o comportamento do sistema dado pelo gráfico é praticamente perfeitamente senoidal, uma vez que não existem forças acelerando o carro do sistema, nem é considerado nos cálculos a resistência do ar, que causaria que o sistema retornasse ao repouso após um determinado intervalo de tempo. Portanto, os módulos de máximo e mínimo tanto do ângulo quanto da velocidade angular aumentam minimamente após a cada ciclo. Também é possível notar que, por conta desse comportamento sem acelerações externas, apenas a gravidade, os módulos dos pontos de máximo e mínimo do ângulo no comportamento do sistema de fato coincidem com os pontos de mínimo e máximo da velocidade. Enquanto o módulo do ângulo estiver no mínimo, no zero, a velocidade se encontra em seu módulo máximo, representando, portanto, uma correlação entre a função e sua derivada, ou seja, uma relação entre o ângulo que se comporta no seno e a velocidade que se comporta no cosseno.
Bom, e no tópico 4 a gente vai dar as respostas de um sistema para uma entrada. Diferentemente do tópico anterior, o tópico 4 apresenta como uma de suas condições iniciais o valor de entrada de 10 metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, a condição que regerá o comportamento do pêndulo, nesse caso, será não só a gravidade, mas também a movimentação acelerada do carro que o segura. É importante ressaltar que o passo nesse tópico continuará o mesmo do tópico anterior, fazendo-se possível uma análise unicamente da influência das condições iniciais no comportamento do sistema, e não da influência do passo no erro dos cálculos. E essa foi a nossa formatação, juntamente com as fórmulas que nós computamos os dados com essas novas condições dadas no tópico 4. Da mesma forma que anteriormente, existe uma correlação entre os máximos e mínimos do ângulo com os máximos e mínimos da velocidade angular. Entretanto, essa proporção é representada de forma diferente do exemplo anterior, uma vez que nesse caso a inserção de um outro elemento na forma matemática do ângulo alteraria o resultado de sua derivada e em quais momentos ela valeria zero. Portanto, em quais momentos a função da velocidade angular apresentaria os seus máximos e mínimos. Adicionalmente, o comportamento desse modelo com a entrada se diferencia um pouco do modelo anterior, no que diz respeito aos módulos dos máximos e mínimos do ângulo e da velocidade angular, que aumentam mais consideravelmente do que no tópico anterior. Agora eu, Thiago, vou ser o responsável por fazer a análise da influência do passo. Ao realizar o processo de linearização através do método de Euler, ou seja, tentar achar uma relação linear para uma região próxima do ponto de análise, é possível determinar o passo, um intervalo base de tempo entre uma derivada aproximada e outra. Uma derivada aproximada porque estamos basicamente pegando uma derivada e tentando aproximar para uma expressão linear. Uma vez que esse processo não de fato é uma derivação precisa, mas uma aproximação, o passo influencia na velocidade dos resultados, se comparado a um sistema que não utiliza essa aproximação. O sistema não linear originário. Nesse tópico será feita uma análise da influência do passo na aproximação da derivada, no método de Euler, nos resultados do comportamento do sistema para os valores de ângulo inicial, velocidade inicial e entrada do sistema iguais a... Depois de analisar os diferentes passos, é possível concluir que, conforme o passo aumenta, a precisão do método de Euler tende a diminuir, até que sua representação fique muito afetada pelos erros, algo em torno do passo 0,5. E conforme a análise dos tópicos 3 e 4, os modos da velocidade angular e ângulo aumentam de acordo com o passo, caracterizando a falta de precisão do método utilizado. E, caso fosse estabelecido um passo limite, seria algo entre 0.01 e 0.025, uma vez que os gráficos de passos acima de 0.025 mostram que os máximos e mínimos dos módulos de velocidade angular e ângulo crescem, e tendem a aumentar muito mais significativamente do que nos gráficos com passo abaixo ou igual a esse valor. E agora eu vou discutir sobre o tópico 6, o modelo linearizado no espaço de estados. Por conta de se tornar relativamente mais fácil as análises e contas, a representação no espaço de estados ou a representação matricial é preferível. Entretanto, por conta de se tratar de um sistema não linear, o processo de linearização conta com diferenças em relação ao modo linear. O procedimento necessário para tal consiste em definir o Z1 e Z2 no ponto de equilíbrio, encontrar todas as coordenadas do ponto de linearização, escrever as equações em termos da variável de desvio, encontrar os elementos da matriz A e B por meio das derivadas parciais e, por último, fazer finalmente a representação matricial. O ponto de equilíbrio x1 e x2 será dado na posição do pêndulo, em que o sistema não varia, ou seja, as variáveis x1 e x2 não apresentam variação, e portanto suas derivadas são nulas. E uma vez definidos os valores de Z1 e Z2, falta ainda definir os valores de entrada, uma vez que a função que define o sistema é uma combinação das entradas e saídas. Para representar as equações do sistema de acordo, é necessário mudar sua formutação, para se adequar à fórmula das variáveis de desvio. As equações do sistema em torno das variáveis de desvio seguem a seguinte formulação. Nota-se na formulação das equações em torno das variáveis de desvio que existem termos acompanhando os valores de ΔZn, que para o nosso sistema são os termos da matriz A e B mostrados a seguir. Dessa forma, é necessário definir tais valores, a fim de que se possa linearizar esse sistema em uma matriz, uma vez que os elementos da matriz são justamente esses termos multiplicadores. Para descobrir esses valores da matriz A e B, é necessário derivar parcialmente as equações que descrevem o sistema em torno de Z e U, ou seja, entrada e saída. Uma vez que os valores da matriz A e B forem definidos, é possível montar a matriz linear que representa o sistema nas variáveis de desvio. Uma vez que determinada a matriz A que multiplica respectivamente Z, é possível, portanto, determinar os autovalores e autovetores de um sistema dinâmico, para que sua multiplicação não modifique o ângulo, mas somente o seu módulo. Os autovalores para a matriz A são dependentes de números imaginários. Pode-se concluir então que, para a representação física do problema, nenhum valor de ΔZ fará com que a matriz A mude o seu módulo, mas não seu ângulo, caracterizando, portanto, o pêndulo. No tópico 7, iremos comparar as respostas do modelo linearizado com a do sistema não linear, para o carro fixo na posição 0, com uma entrada nula e a barra abandonada no ângulo de 30 graus, utilizando também o MATLAB para implementar o método de Euler. Nesse tópico, é necessário realizar a comparação do modelo linear, realizado no Excel no tópico 3, com a do carro fixo na posição 0, com uma entrada nula e a barra abandonada no ângulo de 30 graus, com o modelo não linear realizado através de MATLAB,
com essas mesmas condições iniciais. Para realizar uma comparação apropriada, é necessário evidenciar a programação dentro do MATLAB, que resultou em um gráfico do comportamento do sistema nessas condições iniciais, uma vez que a comparação do modelo linear e não linear será feita através dos gráficos correspondentes. Comparando ambos os gráficos e seus formatos, é possível verificar a similaridade de seus comportamentos e quão próximos os resultados de uma transformação linear aproximada são com relação aos resultados do sistema não linear originário. É possível, uma vez que determinado o impacto do passo, aproximar ainda mais o resultado linear com a do não linear, diminuindo assim o passo na série de Euler, do Excel, apesar do passo 0,01 ter demonstrado resultados bastante satisfatórios.